Bem, boa tarde, Matheus, boa tarde, Nayara. Agora são 15 horas e 22 minutos e aqui quem está falando é o Rafa Peixoto do Discipulado. Tudo bem com vocês? Queridos, eu estou fazendo esse vídeo aqui especialmente para vocês, tá? A gente tentou repor as aulas nos últimos dias, né? Lá no discipulado nos domingos de manhã e a gente acabou não conseguindo, né, por conta dos trabalhos que tiveram na igreja. E eu fiquei pensando esses dias, né, essa última que nós perdemos me deixou bastante pensativo, né? E porque era algo que eu queria estar lá sentado com vocês, a gente está revendo esse material aqui que é muito legal, né? Até por conta do tempo que a gente já tentou fazer, né? E acabou acontecendo uma coisa ou outra, né? Então, na verdade, meu intuito aqui de montar esse videozinho especificamente para vocês e exclusivamente para vocês é, é justamente para a gente ter acesso ao que eu daria para vocês na última aula, tá? É com muito amor, é com muito carinho que eu estou fazendo isso daqui, por justamente eu estar com um desejo muito grande é, de poder compartilhar esse conteúdo com vocês, tá? Então, a minha ideia é muito simples, tá? Vocês, no decorrer aí da semana, vocês verem esse vídeo, tá? E como nós combinamos aí no fim de semana agora, com fé em Deus, a gente vai conseguir se reunir lá na igreja, seja de manhã em alguma sala que tiver vaga, ou mais à tarde, a gente marca um outro horário, mas esse domingo, se Deus quiser, com fé em Deus, impreterivelmente a gente vai conseguir conversar ali, tá? Em nome de Jesus. Então, a ideia é justamente essa. Só fiz esse videozinho aqui para ministrar para vocês o que eu iria ministrar, né, nesse domingo que nós não tivemos a oportunidade, e para vocês poderem ver com calma no decorrer da semana. Aí vocês veem com calma o videozinho. Aí quando a gente sentar para conversar vai ficar mais legal, que aí vocês vão ter mais ou menos pelo menos a ideia, a noção do que eu ia passar para vocês, e eventualmente a gente até segue em frente com outros temas, tá? Então, inicialmente, nós vamos falar a respeito do que? Do discipulado, tá bom? Então, espero que vocês estejam conseguindo ver aí. E aqui diz assim, ó, nesse primeiro slide: ide, fazei discípulos, que é esse versículo que está em Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Esse daqui é um versículo que é basicamente a base de todo a ordenança de Cristo para nós fazermos um discipulado, para nós sermos discípulos do Senhor. Amém? Então, antes da gente ir para o próximo slide, a gente vai. Vamos orar? Amém? A gente vai estar orando antes de seguir para o próximo slide e antes de seguir para os demais. Amém? Então, feche nesse momento aí na sua casa, onde vocês estiverem, se vocês puderem orar, puder fechar seus olhos e falar com o Senhor. Amém? Pai, nesse dia, Deus, nos colocamos diante da Sua presença para aprendermos mais de Ti, para fazermos mais de Ti. Oh, meu Deus, nesse momento eu apresento, Pai, a vida do Mateus, eu apresento a vida da Nayara nas Tuas mãos. Meu Pai, esta gravação que está sendo montada aqui para eles, meu Deus, é com o propósito de poder compartilhar, meu Pai, o conteúdo a qual nós estaremos conversando a respeito do discipulado naquele domingo e nos domingos passados, a qual nós não tivemos a oportunidade de falar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, que todo o conteúdo ele seja absorvido, que a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, ela venha ser compartilhada e venha tocar os nossos corações e as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, fala conosco, meu Pai. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Eu entrego nossas vidas nas Tuas mãos. Eu entrego, meu Pai, este trabalho nas Tuas mãos, meu Deus. Eu entrego a vida do Mateus, da Nayara nas Tuas mãos e te peço, abençoa-os, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Muito bem. Como nós vimos aqui,
Nós lemos aqui a respeito do discipulado, a ordenança máxima de Cristo para irmos e fazermos discípulos. No próximo slide vem a pergunta: o que é ser discípulo de Cristo? Se vocês forem procurar num dicionário, vocês vão ver que a palavra discipulado ou discípulo, ela tem a conotação de uma pessoa que aprende com um líder, certo? Nesse caso aqui, como nós estamos estudando a respeito de Cristo, isso significa que todos nós somos discípulos do grande mestre. Esse grande mestre é Cristo. Amém? Então vamos lá. O que é ser um discípulo de Cristo? Vamos ver isso na palavra de Deus, que é muito importante. Está aí na apostila de vocês também, nas primeiras páginas. Aliás, a apostila da Nayara eu vou entregar, que eu acabei esquecendo no domingo de entregar. Você vai ver ela falando ali na introdução que é o discipulado, o objetivo de discipulado, porque você deve participar. Então, ser discípulo é ser um imitador de Cristo. Amém? Nós vamos ver aqui na Bíblia. Eu estou com uma Bíblia aqui já ó, nesse site que é o bibliaonline.com.br. É um site muito abençoado. Nós vamos procurar 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Isso daqui Paulo ele estava dizendo e orientando os cristãos a serem imitadores de Cristo, meus amados. Então, o primeiro ponto, o que é ser um discípulo de Cristo, é ser imitador de Cristo. Por isso que é muito importante, meus queridos, nós estudarmos a vida do Senhor, nós avaliarmos ali, estudarmos o Evangelho, nós lermos a respeito da palavra de Deus, porque para nós podermos aprender a vida de Cristo, sobre Cristo, e para assim termos como objetivo, conseguimos compreender e vir a imitá-lo. Então, entendendo por que é importante a gente estar lendo a palavra de Deus e a gente tá nos tornando, tendo Cristo como nosso alvo. Cristo, ele é o nosso modelo. Nós devemos ser imitadores dele, como Paulo assim fez. E para conhecer a vida de Cristo, meus amados, eu recomendo para vocês, leiam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles falam ali a respeito da vida de Cristo inteira. Amém? Ser discípulo é cumprir a vontade de Deus em obediência e gerando frutos. Vamos ver aqui Mateus 28, 18 ao 20. Mateus, aqui, 28, 18 ao 20. Nos diz assim a palavra de Deus: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, queridos. Então, a gente precisa, meus queridos, como discípulos de Cristo, cumprir a vontade de Deus em obediência. Neste caso aqui, como nós podemos ver, existe uma ordenança do Senhor que nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos estar aí cumprindo a vontade de Deus. E sendo imitadores de Cristo, nós automaticamente estamos cumprindo a vontade de Deus, porque Cristo ele fazia isso, ele queria cumprir a todo momento a vontade de Deus. E cumprindo a vontade de Deus, como parte da vontade de Deus, nós precisamos aqui, fazendo discípulos, nós batizando em nome do Senhor, nós precisamos estar compartilhando o Evangelho, nós precisamos estar ensinando as pessoas e estar guardando tudo aquilo que nós aprendemos, amém? Então é importantíssimo a gente cumprir a vontade de Deus. Ser discípulo, meus amados, aqui ó, é estar constantemente cuidando de sua, ou aqui no plural, das nossas vidas, da nossa vida, inclusive espiritual, enquanto vivermos. 2 Timóteo 4, 6, 8. Vamos lá. 2 Timóteo, aqui, 4, 6 ao 8.
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Oh, glória a Deus. Oh, meus queridos, olha que tremendo. Eu fico muito assim emocionado quando eu vejo essa passagem, né? Porque Paulo, quando nós vemos aqui que Paulo, desde quando ele se entendeu ali por cristão, quando teve a conversão dele, descrita em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco, ele criou esse desejo intenso de estar ali cuidando da sua vida espiritual até o fim da caminhada dele, como nós vimos aqui nesse versículo em Timóteo 4, 6, 8. Então, meus queridos, é muito importante também nas nossas vidas. Mateus e Nayara, a gente está cuidando da nossa vida espiritual, a gente está nos alimentando da palavra de Deus, para estarmos constantemente em oração, tendo a nossa devocional diária e mantendo-nos firme na fé e firme na vontade de Deus, assim como Paulo fez. Se você começar a ler a história de Paulo em Atos, se você começa a ler as cartas que ele escreveu, que é aos Romanos, Coríntios, primeira e segunda Coríntios, Efésios, Gálatas e assim por diante, você vai ver o zelo que este homem ele tinha em fazer a vontade de Deus. Esse é o zelo que tem que estar despertado no coração, nosso coração, meus queridos, no de vocês e no meu também. Então a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado constante de estar fazendo a vontade do Senhor, sempre que possível. Amém, queridos? É sempre ser discípulo de Cristo, é sempre ter em mente a necessidade de fazer outros discípulos, compartilhando o Evangelho, tratando as pessoas com o mesmo amor, carinho e dedicação recebidos. Meus amados, sabe, a gente quando conhece o Evangelho, né? Quando nós temos acesso ao amor de Deus, nós conhecemos o Evangelho, nós passamos a viver debaixo da graça de Deus, a gente tem que criar em nosso coração esse desejo, que obviamente ele é cultivado em nós pelo Espírito Santo, na mesma medida que nós nos tornamos imitador de Cristo. Esse amor, esse desejo de compartilhar o Evangelho, sabe? Esse amor, desejo de tratar as pessoas com carinho, com amor, a gente dedicar tempo para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo e as demais pessoas ao nosso redor, sabe? Que nas vossas orações, meus queridos, esse desejo, vocês apresentem essa situação, né? Esse desejo dentro do seu coração, porque isso vai fazer parte da sua vida, meus queridos. Isso daqui constantemente na vida do cristão, na vida de um discípulo, ele é uma realidade. Eu costumo dizer, certa vez me perguntaram quanto tempo leva um discipulado, né? Ah, Rafael, mas quanto tempo leva o discipulado? Né? Aqui nós no curso, né, de discipulado, nós temos ali uma quantidade de aulas estabelecida que varia entre 5, 6. Mas o discipulado é para a vida inteira, meus queridos. Realisticamente, o discipulado é para a vida inteira, na vida de todo cristão. Então você vai ver, meus queridos, que sempre, sempre nós temos que aprender algo. Nós sempre estaremos ali aprendendo algo com Deus, aprendendo algo sobre Cristo, meus queridos. É inacreditável, sabe? É um processo que não tem fim. E é muito gostoso, sabe? Eu costumo dizer que os discípulos, Pedro, João, Lucas, Paulo, né? Tirando João que morreu de morte natural, os outros foram todos mortos por foram assassinados, né? Eles foram mártires, né? O termo correto. Eu costumo dizer que todos esses homens, se eles tivessem vivido mais tempo, eles estariam ainda sendo discipulados, meus queridos, ali aprendendo sobre Cristo, crescendo sobre Cristo, sabe? Crescendo em Cristo, inclusive. Eles estariam ali dando continuidade no processo de discipulado na vida deles. Porque o discipulado não tem fim.
Quanto mais nós estudamos sobre Cristo, mais nós queremos e mais nós teremos a aprender, mais nós queremos nos tornarmos a imagem e semelhança dele, e mais nós queremos e mais nós iremos aprender. É um negócio que não tem fim, queridos. É muito gostoso mesmo. Amém? Então põe esse negócio na sua cabeça. Quanto tempo leva o discipulado? A vida inteira, queridos. Não tem fim. Amém? E aqui eu vou deixar mais uma pergunta para vocês. Muito bem, nós sabemos o que é o discipulado. Nós discutimos aqui algumas questões a respeito do discipulado. Aí você pode me perguntar, Rafael, qual é a fonte de aprendizagem do cristão? No sentido de qual é a fonte que nós temos acesso hoje, que irá revelar ou falar a respeito de Cristo, falar a respeito de Deus e tudo quanto eu preciso saber. É a Bíblia, meus queridos. A Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, nós vamos falar um pouco aqui a respeito da Bíblia agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Quando vocês tiverem oportunidade aí na sua casa, dá uma olhadinha também. Então, a base para o cristão aprender sobre Cristo, sobre Deus, é a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Todo o conhecimento que nós temos de Deus e que nós venhamos a ter sobre Deus, ele tem de partir sobre a Bíblia, da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia foi o livro que Deus ele deixou e que revela tudo o que nós precisamos saber aqui nessa terra sobre Deus. Ele tem as revelações a respeito do Senhor, amém? E geralmente quando a gente pensa na Bíblia, a gente pensa como um livro, né, qualquer, por exemplo. Não nós, né, mas existe o costume de se comparar a Bíblia com um livro qualquer, com um livro de filosofia, algo do gênero, quando na verdade não é. É Deus falando através do homem. Deus falou ali, inspirou pessoas para escreverem a Bíblia e deixou isso como um legado para nós. E eventualmente surge a pergunta: por que crer na Bíblia? Como eu disse, a maioria das pessoas imagina assim: a Bíblia é um livro escrito por homens, mas por que eu vou ler e vou acreditar na Bíblia mais do que eu poderia crer no Alcorão ou no Evangelho que escreveu segundo Allan Kardec? Então nós vamos ver aqui algumas razões porque nós precisamos crer na Bíblia. Amém, queridos? Que vão nos respaldar a crer na Bíblia. A crença na Bíblia, meus amados, exige fé. Amém? Então, vamos aqui em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? Então vejam só. A crença em Deus, ela exige fé. Ok? Então a gente tem que ter isso em mente. Você vai ver que na palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, você não vai ver uma preocupação dos profetas, dos discípulos em provar a existência de Deus. Não, não, não. Por quê? Porque eles já partiam do princípio que Deus existia e que Deus existe, como nós bem sabemos. Então a crença em Deus, ela é majoritariamente pela fé, assim como a crença na Bíblia, na palavra de Deus, é majoritariamente pela fé. Então a gente acredita, quando a palavra de Deus nos diz que a Bíblia ela foi inspirada por Deus e escrita por homens, a gente crê dessa forma. Então quando a Bíblia ela fala assim, que Deus abriu o Mar Vermelho, nós acreditamos pela fé que Deus abriu o Mar Vermelho, que aquele relato histórico ele é real. Quando Deus lançou as pragas no Egito, nós vemos na palavra de Deus, Deus ele lançou ali as pragas no Egito, em Êxodo, quando nós lemos aquilo, é tudo real. Então a crença na Bíblia, ela exige fé, ainda que isso vá de contramão com o que o mundo diz, que você vai ver que a ciência vai falar que não prova Deus, que
o que está escrito na Bíblia não pode ser provado. Não, queridos. Isto é indiscutível para um cristão. A crença na Bíblia ela exige fé. A criação da Bíblia, meus queridos, se nós quiséssemos respaldar nas razões por que cremos na Bíblia, a criação da Bíblia ela é um milagre. Ah, Rafa, mas por que é um milagre? Vamos lá. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes que viviam em 3 continentes, num período de mais de 1.300 anos, meus queridos. E vivendo ali em sociedades diferentes, com linguagens e costumes relativamente diferentes, em momentos históricos diferentes. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que desde Gênesis a Apocalipse ela se completa. Queridos, não tem como explicar isso a não ser um milagre. Você tem 40 pessoas, mais de 40 pessoas ali que viveram em tempos diferentes, com pensamentos, mentes diferentes, em situações diferentes. Essas pessoas elas escrevem a Bíblia seguida e a Bíblia aí se completando. Queridos, não existe nenhum outro livro no mundo que foi criado desse jeito. O Evangelho de Allan Kardec, quem escreveu? Uma pessoa, enquanto ela estava viva, Allan Kardec. Se você vê outro livro qualquer aí, o Alcorão, por exemplo, que é o livro sagrado do muçulmano, do islâmico, quem escreveu? Uma pessoa, Maomé, enquanto a Bíblia não. A Bíblia foi escrita dessa forma. Amém, queridos? Ela não foi escrita por um único autor. Então a criação da Bíblia por si só, ela já é algo tremendo. Existem profecias que se cumprem na Bíblia. A Bíblia é o único livro que realisticamente aponta uma profecia e essa profecia se cumpre na história. Vamos ver aqui uma, por exemplo, Isaías 7,14. Isaías 7,14 nos diz assim: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Oh, glória a Deus! Essa profecia ela fala sobre quem, querido? Sobre Jesus. Então veja, Isaías, ele escreveu uma profecia mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus, e ela foi se cumprir 500 anos depois. Então olha que tremendo, a Bíblia ela tem muitas profecias que foram escritas no passado, se cumpriram um tempo depois, eu digo mais, tem se cumprido hoje, queridos. Eu acho que se vocês estavam lá no domingo passado, vocês viram as profecias que o pastor Paulo ele mostrou a respeito da nação de Israel. Né? Quando o nosso querido irmão judeu estava lá, ele estava explicando algumas coisas a respeito. São profecias recentes, queridos, que estão se cumprindo na nossa geração. E se cumpriram também na geração dos nossos avós, dos nossos pais. Então olha que tremendo. Nós somos uma geração que estamos vislumbrando profecias bíblicas. Então a Bíblia, as razões para crermos na Bíblia, outra razão é o cumprimento das profecias que está escrito nela. E como nós dissemos, ela é inspirada por Deus também, queridos. É inegável. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro 1,20 nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Oh, meus queridos, então veja, olha que tremendo, estes homens inspirados por Deus, eles estavam testificando, Paulo e Pedro. Paulo escreveu Timóteo e Pedro é o autor da carta que carrega o seu nome mesmo. Eles demonstrando que as profecias da Bíblia, que tudo quanto foi escrito, foi inspirado por Deus. Amém, queridos? Então, creia na Bíblia. Razões para você crer na Bíblia. A crença na Bíblia exige fé. A criação da Bíblia, do livro, por si só um milagre. Existem profecias que se cumpriram e se cumprem, e ela é inspirada por Deus. Amém, queridos? Então,
podem crer na Bíblia com todo o seu ser, podem crer na Bíblia e sem sombra de dúvida, meus amados, porque ela, em toda a revelação que ela nos traz, ela é pontual e ela é real, ela é assertiva. Ah, Rafael, legal, eu já descobri a Bíblia, né? Nós falamos aqui porque crer na Bíblia, mas qual a importância da Bíblia no discipulado? Queridos, para um discípulo, o estudo da Bíblia ela é fundamental. Ela é o nosso alimento, a bem dizer. Ela ilumina o caminho para Deus. É muito interessante que a Bíblia, em vários versículos, ela usa essa analogia de como luz para o meu caminho é a tua palavra, como foi aquele que nós vimos aqui atrás. Ó, vou colocar no slide 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Imagina, meus queridos, o ser humano vive num mundo cheio de trevas, cheio aqui de pecado, que jaz do maligno, que a maldade, o pecado, ele impera. É tudo escuridão. É tudo escuridão. E a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, nos reconectando, nos religando a Deus, meus queridos. Ela ilumina o nosso caminho para nós podermos nos achegar a Deus. Porque é através dela que nós encontramos a revelação divina. Então ela ilumina o nosso caminho. Depois, quando vocês puderem, vocês leem Salmos 119, versos 105 ao 130 e todo eles puder também, que é muito bom, muito interessante. Ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos, do cristão, daquele que segue a Cristo. Jeremias 15, 16. Vamos lá. Olha aqui, que tremendo. Achando-se a tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Queridos, a palavra de Deus ela é classificada como alimento, porque ela literalmente é um alimento espiritual que nos fortalece para nós podermos lidarmos com o pecado, para nós podermos aí lutarmos e lidarmos com o pecado, com tudo que o mundo nos apresenta. Vocês vão lembrar que em Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo ele foi tentado, capítulo 4, quando ele foi tentado, o diabo chegou a determinado momento e falou assim para ele: transforma essas pedras em pão. Aí Cristo ele responde que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então veja, meus queridos, é muito importante a gente estar estudando a Bíblia para nos alimentarmos espiritualmente e estarmos aí aptos para lidarmos com o que o mundo nos oferece. Ele é o instrumento que o Espírito Santo usa em sua operação. Judas 20, vamos lá. Só tem um capítulo, Judas, verso 20. Mas vós, amados, edificando-se a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Amém? Através da leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo, nós passamos ali a ter acesso, a ter conhecimento a Deus automaticamente, ao seguirmos o que a palavra está nos dizendo e nos tornando imitadores do Senhor. Você vê que os assuntos são todos conectados, né, queridos? O Espírito Santo passa a habitar na nossa vida e passa a falar conosco, passa a falar conosco. É um instrumento que o Espírito Santo ele usa na operação dele, a palavra de Deus. Porque pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, elas pregam, eles declaram, eles compartilham ali a palavra de Deus. É o Espírito Santo que os capacita. Amém, queridos? A leitura e o estudo da Bíblia, ela nos capacita a resistir às falsas doutrinas. Romanos 16, 17 e 18. Vamos lá? Romanos 16, 17 e 18 nos diz assim: eu rogo-vos e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Amém? Queridos,
como que nós conseguiríamos descobrir que algo é ou não é proveniente do Senhor sem nós estudarmos a palavra de Deus? Não é possível. Por que não é possível? Porque a palavra de Deus, ela nos revela as doutrinas cristãs. A palavra de Deus, ela nos revela, nos mostra quem é Deus, o que é a obra da salvação, que vão ser temas que nós vamos estar tratando no futuro. E se nós não tivermos o correto conhecimento das verdades, das doutrinas cristãs, quando alguém nos oferecer uma falsa doutrina, nós acabamos aceitando essa doutrina. Por exemplo, reencarnação. A palavra de Deus nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ela não nos fala sobre reencarnação. Logo, nós classificamos a reencarnação, biblicamente falando, nós falamos o quê? Que ela não é real, ela não é correta. Por quê? Porque é uma doutrina que não está coberta pela Bíblia. Então, o estudo da Bíblia é fundamental para nós discernirmos entre doutrinas corretas, cristãs e falsas doutrinas. Amém? E ela nos equipa para servirmos a Deus, que é o texto de Efésios, capítulo 6, versos 13 ao 18, que fala sobre a armadura de Deus. Aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha aqui, queridos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus é fundamental e indissociável da vida dos discípulos, da nossa vida, meus amados. Então, invista tempo, da mesma forma como você irá investir tempo na sua devocional diária, em oração, buscando ao Senhor. Invista tempo na leitura da palavra. Se você for possível, diariamente, separa lá de manhãzinha ou à noite um tempo para você ler diariamente a Bíblia. Existem uns planinhos na internet de leitura da Bíblia de 1 ano, sabe? São muito bons, é muito legal mesmo. Aí você vai lendo a Bíblia de ponta a ponta num período de 1 ano. E são pequenas porções lidas diariamente. Então, quando você puder, você lê, meus queridos. Amém? E leia tendo sempre em mente, tem um aspecto muito importante. A Bíblia, ela não é um livro qualquer, tá, queridos? A Bíblia, como nós vimos e provamos aqui, ela é inspirada por Deus. Então, quando você for ler a Bíblia, abrir a palavra de Deus, antes de você ler, ore ao Senhor, peça para o Senhor Ele te dar instrução, entendimento daquilo que for lido, para verdadeiramente você conseguir absorver ali toda a revelação, todo o conhecimento que Deus ele quer transmitir ali para você, toda a palavra que o Senhor ele quer falar ali para você. Amém, queridos? Então é muito importante que antes da nossa leitura da palavra de Deus a gente dedique aí um período de oração. Eu particularmente costumo fazer sempre isso. Quando eu vou ler a palavra de Deus, eu peço para o Senhor, eu oro para o Senhor antes para Ele abrir minha mente, para que a minha mente não fique perdida, vagueando em outros assuntos, sabe? Para mim não ficar com sono, que as pessoas geralmente falam que lê a Bíblia fica com sono. Particularmente eu não tenho esse problema não, queridos. Mas vamos orar por isso também, né? Tá? E nós vamos ver, queridos, constatar que com o andamento dos nossos estudos, você vai ver que a Bíblia ela fala muito a respeito de quem? Quem é o principal personagem da Bíblia? É Deus. Deus, aleluia. Aí eu vou deixar aqui mais uma perguntinha. Quem é Deus? Que pergunta, hein, Rafa? Quem é Deus, meus queridos? Vocês já pararam para pensar nisso? Para falar assim, mas quem será que é Deus? Eu creio, queridos, que muitas pessoas se perguntam isso. Eu particularmente creio que muita gente ela se depara com essa questão.
pensando em quem é Deus. E nós vamos falar a respeito de Deus aqui, ok? Nesse tema aqui, nós abordamos o capítulo 1 do livro da apostila, ela vai falar sobre a Bíblia. E logo em seguida o capítulo 2, logo uma página depois, vai falar sobre Deus. Amém, queridos? Eu não estou dando o número das páginas aqui porque a nossa impressão, a impressão que eu fiz das apostilas, ela não está com número quando vocês forem ver. Então é mais fácil você procurar pelo capítulo, tá bom? Quem é Deus? Deus, ele é a primeira pessoa da Trindade, ou como a Bíblia o apresenta, o grande eu sou, o Deus Pai. Você quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês um versículo que ele está em Êxodo, capítulo 3, verso 13 ao 15. Vamos lá. Êxodo 3, 13 ao 15. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. E este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração a geração. Queridos, olha que versículo tremendo. Quando Deus ele disse que ele se auto-assumiu como sendo tudo, sendo uma entidade máxima, ele sendo completo, meus queridos. O Senhor, ele é tudo. Essa expressão eu sou significa uma magnitude infinita. Por exemplo, eu chego para você e falo: quem é você? Eu sou. Quando no nosso vocabulário isso quer dizer o quê? Eu sou o cara, eu sou o bom. Deus ele se assumiu ali, a entidade, a persona dele como uma máxima. Ele é. Aleluia. O Senhor, ele estava Deus ele estava se autoafirmando como completo, como tudo, meus queridos. É muito tremendo. E nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2, verso 1, que ele é o criador de todas as coisas. Vamos ver? Gênesis 2, verso 1 nos diz assim: Assim os céus e a terra e os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou. E o sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Aleluia. Então nós vemos que Deus ele criou todas as coisas. Quem é Deus? É o criador de tudo, meus queridos. Quem criou os céus, quem criou o universo, quem criou o ser humano, quem criou a vida? Deus. Ah, Rafael, não foi evolução? Não foi evolução, não foi o Big Bang, não foi o que nós estamos habituados a aprender com a ciência. A ciência ela é limitada para falar a respeito de Deus, meus queridos. Deus é o criador de todas as coisas. Outra coisa que tem que ficar na nossa mente é Deus ele é um ser espiritual. João 4:24. E Deus é espírito, importa que os que o o adorem em espírito e em verdade. Oh, meus amados, olha que tremendo. Deus, ele não é o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, ele não é carnal, ele não é como nós, né, de carne e osso. Ele não tem a nossa aparência nesse sentido, né, no sentido físico da coisa. Deus ele é um ser espiritual. Deus ele está além do tempo, Deus ele está além das limitações que nós temos, que são impostas a nós pela carne, meus queridos. O Senhor ele está além de tudo isto. Amém? Então ele é um ser espiritual. Quando a Bíblia
Vocês podem falar para mim assim, Rafael, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim, nós somos, mas em que sentido nós somos? É importante nós entendermos isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus no sentido da nossa capacidade de volição, que é o que nós vamos ver aqui, ó, que o distingue como uma pessoa. Deus, ele é uma pessoa, pois tem a capacidade de volição. O que é volição? É a capacidade de pensar, de agir, de amar. É nesse sentido, meus queridos, nessas características que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não fisicamente, tá bom? Ele é uma pessoa, pois tem capacidade de volição. Como eu disse, capacidade de volição é a capacidade de você pensar, amar, sentir. Isso é volição. Então vamos ver aqui, Salmos 25, verso 8. Estou procurando salmos aqui, tá, queridos? Aqui. Estou acostumado com a Bíblia física, aí ficou meio perdido quando eu uso online. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Queridos, apenas um ser, uma pessoa, pode ter sentimento de bondade. É importante a gente entender isso, porque a pessoa, o ser pessoal, a personalidade, ela não está ligada com o eu físico, com a pessoa física. Não, não, não. A pessoa, a capacidade de ser um ser pessoal, ela consiste na capacidade de volição. Ou seja, não é porque existe um corpo físico, alguém para ser uma pessoa precisa ter um corpo físico como nós temos aqui, né, de carbono. Não precisa. Deus, ele é um ser espiritual, ele é uma pessoa. Salmo 103, verso 8 também vai nos dizer isto. Misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ou seja, tá vendo, queridos? Mais uma prova. O Senhor, ele é misericordioso e ele é piedoso. Misericórdia e piedade só podem vir de uma pessoa. Amém? Não podem vir de uma máquina ou qualquer outra coisa do gênero, de um ser não pessoal, vamos dizer assim, de um ser não pessoal, não. Sentimentos exigem eles provêm de pessoas, tá bom? Ele é divino. Ah, mas Deus, por que Deus é divino? Porque ele possui atributos exclusivos, como onipresença, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, versos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Deus, ele está em todo lugar, queridos. Deus, ele é divino. Deus Pai, ele é considerado, o Pai é considerado um ser divino porque ele possui atributos exclusivos que não estão compartilhados com o restante da criação. Onipresença, como nós vimos, que é estar em todos os lugares, é um. Onisciência, que é você ter ciência de todas as coisas, é outro. Por exemplo, nós, seres humanos, nós não somos nem onipresentes nem oniscientes. Nós estamos em um lugar e onisciência significa você saber tudo o que está acontecendo na mente, nos corações de todos. A gente não tem esse poder, a gente mal sabe o que está acontecendo com a gente, quanto mais com os outros, né? Da mesma forma, anjos, demônios, o próprio Satanás, ele não é onipresente, não é onisciente. Outros atributos de Deus, onipotente, eterno. Amém? Então, nenhum outro ser, a não ser Deus, compartilha, tem esses atributos. Deus é autoexistente. Salmos 90, verso 2. Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, o que tu formasses, a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Sabe o que é autoexistente, meus queridos? Significa que Deus, ele sempre existiu. Ele nunca deixou de existir.
Nunca houve um momento, um período que Deus não existisse. Não, não, não. Ele é autoexistente, ele sempre existiu em todo o tempo, ele sempre existirá. Passado, presente e futuro. Na nossa concepção de tempo, Deus ele é passado, presente e futuro. Ele sempre existiu e ele é autoexistente. Ele nunca dependeu de ninguém para vir à existência. Ele sempre existiu. Por isso que ele é Deus. Então essas são as características e as qualidades de Deus, a primeira pessoa da Trindade. Falando ainda de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, nós vamos falar aqui da segunda pessoa que compõe a Trindade, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, meus queridos. E Jesus Cristo é tremendo, queridos, porque a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, ela fala lá o protagonista é Deus, e Jesus Cristo também é Deus, meus queridos. Como nós sabemos, Jesus Cristo, da mesma forma como o Pai, ele é Deus. Amém? Ele é a segunda pessoa da Trindade, ok? Como nós sabemos, Rafael, mas você está falando de Trindade, o que é Trindade? Trindade, nós vamos ver mais pra frente o que é, é a, é a nossa concepção de como Deus ele é. Deus é uma pessoa, Deus ele é um ser, melhor dizendo, constituído por três pessoas distintas. A gente vai ver isso mais para frente. E Jesus Cristo ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Filho. E é tremendo falar de Jesus, né? A gente passaria horas falando dele. O grande tremendo de Jesus é que ele compartilha os mesmos atributos do Deus Pai, do Pai, que nós vimos aqui no slide 8. Ele compartilha os mesmos atributos do Pai. Vamos ver aqui em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Oh, tremendo, aleluia. Ele e o Pai é um. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele também é Deus. Ele é Deus. Ele e o Pai são um. Então ele compartilha dos mesmos atributos que o Senhor, que o Deus Pai. Ele compartilha todos. Aqueles atributos que nós discutimos aqui, que ele é onipotente, onisciente, ele é autoexistente, ele é eterno. Ele esteve na criação, Cristo ele esteve na criação, ele é o verbo, como está escrito em João, capítulo 1. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo está se referindo a Jesus Cristo, meus queridos. Estava se referindo a Jesus Cristo. Porque Cristo ele estava presente com o Pai desde o momento da criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo eles estavam lá na criação, as três pessoas da Trindade. E o trabalho que Deus ele fez, Cristo ele fez na terra foi tremendo, porque conforme nós lemos em João 3,16, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo, meus amados, ele é o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para nos redimir dos nossos pecados, para nos religar novamente a Deus, aquilo que havia sido perdido lá no início da história humana, com o pecado de Adão e Eva. Cristo, ele veio para nos remir dos nossos pecados e nos reconectar a Deus. Então, através de Cristo hoje, nós novamente temos acesso direto ao Senhor. Vamos ver aqui, ó, em João capítulo 1, 29 e depois o 5, 21. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, queridos. E o 5:21 nos diz assim, ó, vamos ver aqui. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que
quer, aleluia. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus também, é o Filho dentro da concepção da Trindade, ele veio ao mundo para poder nos libertar dos nossos pecados, para poder garantir o perdão dos nossos pecados, para poder restabelecer, ou religar-nos a Deus novamente. E hoje, se nós estamos aqui, nesse dia, eu gravando esse vídeo, vocês, nós, inclusive, tendo a oportunidade de frequentar uma igreja, de aceitar a Cristo, de termos a certeza da nossa salvação, de podermos fazer parte e receber todo o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor que Deus ele derrama sobre nós, as bênçãos que o Senhor ele derrama sobre nós, é por conta do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Querido, se não fosse Cristo, nós não estaríamos aqui hoje. Se fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje, se não fosse Jesus. Então é por essa razão que a Bíblia ela nos instrui, ela nos demonstra a estarmos ali adorando, servindo a Deus, adorando e servindo a Cristo, meus queridos. Porque Cristo é quem nos justifica dos nossos pecados e nos restabelece nossa comunhão com Deus. E qual é o resultado disso, meus amados? A vida eterna. Ainda que nós vivamos nesse mundo que é um mundo atribulado, é um mundo de dificuldades, o nosso futuro nos reserva, meus amados, algo muito melhor e superior a tudo isso que nós vivemos aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados, essa daqui foi a aula que eu ia dar para vocês no domingo agora, né, que a gente ia falar a respeito. Estou adiantando o assunto, como eu disse no início. Tá? E o Jesus, esse último slide que nós falamos de Jesus, ele está descrito lá no capítulo 3, tá? Então o que eu vou pedir para vocês, meus amados? Se possível, quando possível, ouçam esse vídeo, tá? Assistam ele. E eu creio que vai ser muito abençoador para as vossas vidas. Para mim é um prazer enorme estar podendo fazer aqui também. Aí vocês ouvem, queridos, e nós vamos falar a respeito. Amém? Quando nos reunirmos no domingo, a gente passa a respeito deles. Se eventualmente vocês tiverem dúvidas, meus queridos, sobre algum tema ou algo aqui que talvez possa não ter ficado muito claro, anotem, tá? Anotem e me perguntem. Me perguntem ali no domingo ou até antes mesmo, se vocês quiserem me mandar um zap, me pergunta, que aí a gente fala a respeito de qualquer dúvida que vocês possam ter, tá, queridos? É muito importante, se eventualmente surgirem dúvidas, a gente tá esclarecendo e vendo juntos. Amém, queridos? Aí se vocês puderem ver esse vídeo, eu vou ficar muito agradecido, que aí no domingo a gente fala sobre ele, passa aqui por estas aulas, né? Por esses temas que foram discutindo, e havendo tempo a gente segue para o próximo, tá bom? Então é isso, meus queridos. Isso daqui é o material que eu fiz para vocês no momento. Espero de coração que vocês gostem. Novamente é com muito amor e carinho que eu faço eu faço esse vídeo aqui para vocês. Vocês são uma bênção, meus queridos. Vocês são muito especiais para mim, para nós, inclusive, né? Para mim, para minha esposa, para Jabork, para o grupo de discipulado. Vocês são muito especiais. Vocês são uma bênção. Amém? Nós amamos vocês, tá bom? Deus vos abençoe. Eu vou estar encerrando com uma oração, tá ok? Pai, nesta tarde eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade magnífica que o Senhor nos deu de estarmos falando um pouco aqui a respeito da tua palavra, de estarmos aqui estudando um pouco a respeito, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe o restante do nosso dia, que o Senhor, meu Pai, através desse material, Senhor, venha falar conosco, venha, meu Deus, a abrir o nosso entendimento, inicialmente a respeito destes temas que foram conversados e discutidos aqui, Pai. Meu Deus, eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos, a vida do Mateus, da Nayara nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor toma conta da vida deles, que o Senhor esteja os fortalecendo, que o Senhor esteja dando ânimo, força, meu Pai, para eles continuarem na caminhada cristã, para eles continuarem ali, meu Deus, de olho no alvo, Senhor, que eles estejam ali, meu Pai, de olho no alvo, que eles
venham, meu Deus, a intensificar o relacionamento que eles têm contigo, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a continuar a caminhada, assim como Paulo, que eles venham, e outros cristãos na história, Senhor, que eles continuem contigo, ao vosso lado, procurando, meu Deus, sempre estar, meu Pai, ao seu lado, procurando, meu Deus, estar vivendo de acordo com a tua vontade, estar dentro, meu Pai, de acordo com o que a tua palavra nos diz e nos ensina. Senhor, nós entregamos este momento de oração e este trabalho nas tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui neste dia, Pai, ouvindo da sua palavra e orando e falando contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glória a Deus. Um ótimo dia para vocês, tá bom? No demais, como costumo dizer, tô um zap de distância. Precisando de alguma coisa, é só mandar um zap. Deus abençoe. Tchau, tchau.